Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta semana, como dizia ontem, prosseguimos saboreando, internalizando, convertendo-nos ao reino da verdade. Não, o mundo não é de ninguém, o mundo não é de Satanás, quando ele inutilmente quis enganar a natureza humana de Jesus, dizendo: ajoelha-te diante de mim e eu te oferecerei as riquezas de todos os povos, porque são minhas e eu posso dá-las a quem eu bem entender. Mentiroso, o mundo pertence a Deus, Deus Criador e Redentor, conquistado legítima e definitivamente pelo sacrifício da morte sacerdotal do seu filho. Aliás, uma das coisas que mais nos encantou nesse período final do ano litúrgico foi a leitura cursiva da carta aos Hebreus. Não se tratou somente de um gesto histórico que pudesse ser reduzido à história, como os pobres e ignorantes teólogos da libertação afirmaram aqui e ali. O revolucionário disse outro dia uma autoridade desqualificada: Jesus era comunista. Essas sandices, obviamente, não apreendem o que aconteceu no Gólgota. Na verdade, foi o maior, único e mais absoluto ato sacerdotal do Filho, único capaz de prestar culto exauriente ao Pai. Não mais o legítimo culto israelita, fundado por Deus através de Moisés, mas agora nada de cultos. Há um só sacerdote. Rapax, diz a carta aos Hebreus, única vez. Sacrifício único e irrepetível do ponto de vista histórico. E por isso, com prolongamento e densidades tão próprias. Fatos históricos não se repetem. Mas, na variedade dos tempos, temos o mesmo Senhor, o mesmo Deus, a mesma fé. E fomos, graças a esse ato sacerdotal, incluídos naquilo que nos importa. O mundo não é do mal. O mundo não é do acaso. O mundo não é dos mais fortes, dos mais espertos, dos corruptos, dos desonestos, dos cínicos. Não. Esse mundo é do sumo sacerdote Jesus, que pela sua encarnação, Natal precisa ser muito bem vivido para se tornar uma festinha melosa, porque graças à encarnação de Cristo, não só o reino de Deus chegou à terra através do seu Messias, como também, ao ser concebido no seio da Virgem Maria, verdadeiro homem de natureza materna perfeita, o Verbo se une aos homens e assim nós fomos adotados antes da criação do mundo ao reino de Deus, a quem sempre pertencemos. Foi a desgraça do pecado que nos afastou do nosso legado, da nossa herança e do nosso horizonte. Quem manda é Deus. E alguém deve dizer rápido: graças a Deus. Porque quando os homens mandam, mesmo dentro da igreja, é quase risível, quando não trágicas, as consequências de um mando humano revestido de religioso. Não, aqui se trata do reino da verdade. E para buscar as raízes dessa fé expressa plena e integralmente no cristianismo, a liturgia nos trouxe o grande livro de Daniel, o famosíssimo capítulo 7, dos versículos 13 a 14. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a
honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Veja a visão de um dos mais tardios escritos, a quem os judeus não atribuem profecia, o cânon católico, sim, Daniel, que tem a sua menção histórica referida ao antigo exílio da Babilônia, mesmo que o livro esteja sendo escrito e compilado de modo final, entre o segundo e o primeiro séculos antes de Cristo. Esse livro, que não está como profeta, e parte do livro não estão no cânon hebraico, mas plenamente no cânon cristão, revela as últimas coisas. E o faz exatamente porque, como ouvimos no Evangelho desse domingo, quando as estruturas cósmicas inabaláveis se abalarem, é porque nasce então a melhor visão que a história pode nos oferecer por não poder contê-la. Disse o texto que quando o sol se escurecer, a lua não mais brilhar, as estrelas caírem do céu, ora, é nesse momento que se verá o Filho do Homem. Este Filho do Homem, citado na visão noturna de Daniel. Padre, o que quer dizer Filho do Homem? Ben Adam. Literalmente, Ben Adam significa simplesmente o filho de Adão, ou humano. Então, de certa maneira, é um homem, mas também não é porque ele diz como um filho do homem. Alguém semelhante a um filho do homem. Obscuro, na verdade? É obscuro. Ele mesmo disse que suas visões são noturnas, porque ele não tem ainda a plenitude da revelação para dizer algo que nós diremos na noite de Natal, seja sobre a linhagem de Davi ou do Filho do Homem, seja na grandiosidade teológica de São João com seu prólogo. Semelhante a um filho do homem é alguém que é homem, mas que é muito mais. Aquilo que a igreja vai formular dogmaticamente, seja no seu credo, seja no concílio de Calcedônia. Quem é o filho do homem como um filho do homem? E aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sem confusão e sem distinção. Ou segundo o credo antiquíssimo, niceno-constantinopolitano, isto é, bem posterior ao credo dos apóstolos, que é mais simples, mais resumido, trata-se de afirmar sobre o mistério de Cristo no credo, consubstancial ao Pai. Deus de Deus, luz da luz. Ora, é este como um filho do homem, como um humano? E por que o comparativo? Por que quase uma metáfora? Para falar de um homem? Para falar de um Deus? Não. Para começar a exprimir o inexprimível, o mistério do homem-Deus. Falei muito sobre isso por causa do período do Natal e da Epifania. E quem é este como um filho do homem? E alguém que recebeu de quem possui realeza, poder e povos e nações. Eu disse na segunda-feira que o suzerano, ele domina coisas e pessoas para encaminhá-las para a sua verdadeira finalidade e entidade. Falsos suzeranos, os ditadores de todos os tempos, nós estamos na moda agora, temos ditadores democráticos, eles só pretendem destruir, devorar o povo. Suzerano feliz de um reino justo e da verdade.